Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no canal, bem-vindos ao mês de Halloween, que é um mês onde eu faço temático aqui no canal. Embora eu goste de falar sobre suspense, sobre terror, eu falo muito sobre policial também, né? Drama de vez em quando. Então, durante todo esse mês de Halloween, eu faço bem temático, eu tento fazer o mais recheado possível, eu tento me empenhar bastante para trazer conteúdo diverso para você. Se você tá chegando aqui agora, já deixa um joinha que é muito importante, se inscreva no canal. Tem bastante conteúdo aqui para você, eu acho que vocês vão gostar. Hoje o vídeo é uma resenha de um livro, de um classicão do terror. Eu não sei dizer para vocês o estado de raridade desse livro, se ainda é possível encontrar pela estante virtual. Eu acredito que sim. Vocês interagiram comigo lá no Instagram e várias pessoas me disseram que ou leram o livro ou tem essa edição aqui e ainda não leu. Mas se você não encontrar essa edição, tem a de bolso da Record, acho que da Record mesmo, com uma outra capa, não tão sensacional como essa, mas eu acho que vale a pena para você ler, conhecer o livro, tá? Eu tô falando, gente, do O Fortim, que eu ganhei de presente da Ana Paula Gabellini, e eu gostei muito do livro. Vou contar pra vocês sobre a história, o que eu achei, e lá pro final, com spoiler sinalizado, eu vou contar pra vocês meio que o desfecho do livro, tá? Mas calma que vai estar sinalizado bonitinho. Vamos lá então? 4 years ago, in this quiet forest, in this cozy cabin, something happened. Something so frightening. Something so deadly. Something so evil, it would never happen again. Bem, gente, do que se trata o Fortim? Ele vai começar, a gente ainda não tá entendendo o que tá acontecendo. Logo no começo do livro, lá num quartel-general nazista, eu esqueço o nome dele, gente, é o Kempfer, isso. Se eu não me engano, ele é major, porque eu nunca gravo, gente, eu nunca esses nomes aí, mas eu acredito que ele é major. Mas enfim, e ele se encontra lá nesse quartel-general. O livro começa com ele recebendo um recado do Wallerman, que é um outro também oficial, e que ele se encontra no Fortim, na Romênia, Transilvânia, numa região bem afastada, com o seu grupo de soldados, e ele é o líder. E ele manda a seguinte mensagem para esse Kampfer: algo está matando nossos homens. E aí a gente vai então pro Fortim entender o que está acontecendo. Muito bem, gente, o que é esse Fortim? Ele é uma região então localizada na Romênia, ali Transilvânia. Tem aqui a imagem da para vocês terem uma noção de como é que é a garganta, como que é a parte da entrada, como que é por fora, a torre. E ele parece, né, é muito comum nessa região, castelos e tudo mais, mas ele não chega a ser um castelinho. Ele é bem pequeno pro lado de fora, na verdade. Mas a gente não sabe o que é aquilo, de quem pertence, né, a quem pertence. Mas esse Kempfer aí, ele tá muito ansioso, porque ele quer o lugar, ele quer dominar. Porque ele tem a mentalidade igual a daquele ordinário lá, de bigodinho. Ele pensa da mesma maneira. Então ele até pensa futuramente ali que pode ou construir, ou até mesmo o Fortim mesmo pode ser um campo de concentração. E na verdade, esse Fortim, ele é estrategicamente muito interessante para eles, porque ele é rodeado de montanhas, sabe? Ele tem um precipício que fica ali também. Então ele é muito bom, falando em estratégia. E só que daí você tem então o Warriman, que é o líder desse grupo que está lá, que vai lá pro Fortim. Assim que eles chegam, o pessoal ali já fala para eles: esse lugar aqui não é para habitar, não é um lugar para vocês. As pessoas têm a consciência que aquilo não é um lugar bom, tem alguma coisa ali. E assim que eles chegam, eles visualizam várias cruzes. Gente, são milhares de cruzes pregadas na parede. E uma entrada ali específica, tem uma também
pouco diferente. São cruzes reluzentes, a gente não sabe do que é. Pode ser prata, ouro ou bronze, mas são muitas. E aí, por motivos de ganância mesmo, um dos soldados abrem ali aquele lugar onde não era para mexer e liberta uma força maligna. E aí a coisa vai desandar, né? Não era para mexer no que estava quieto. Mas antes disso é um livro que se passa, né, gente, na guerra. Então é um livro que se passa em 1941. E ele vai falar bastante sobre pensamentos sobre isso. De um lado você tem esse Kempfer, que é o chefão lá, e você tem o líder ali do grupo, né, do primeiro grupo, que é o Auerman. E só que esse Auerman, os dois, eles têm temperamentos completamente diferentes e ideologias diferentes. Um tem a mentalidade lá daquele ordinário lá. E o Auerman, apesar de estar ali, né, de pertencer àquele grupo, ele se questiona muito sobre qual a real finalidade de tudo isso, sabe? Então você tem essa reflexão dentro do livro de terror. Eu achei genial o que ele quis fazer aqui, nesse livro. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. E aí, gente, é que o horror se instala, porque os homens vão começar a ser assassinados. Então, é uma coisa bem sangrenta, bem violenta. E assim, toda vez que vai chegando a noite, eles ficam agoniados porque eles sabem que alguém vai morrer. Né? E eles não podem ver, mas eles sentem que há algo muito maligno ali. E aí, gente, que daí o pessoal, algumas pessoas não gostaram tanto do livro, porque quando ele vai chegando ali do meio pro final, ele muda bastante. Ele ganha um tom de fantasia, de aventura, mas o terror ainda ele tá ali. Mas essa mudança e um romance ali que surge também, que eu acho que poderia ser mais encurtado, não tão prolongado assim, o pessoal não gostou tanto. Eu entendi essa questão do romance, que eu acho que faz parte da construção da personalidade de um aqui dos personagens, muito importantes que vai surgir. Eu entendi o que o autor quis com isso, mas ele podia ser mais curto, tá? É um romance, ele é muito tosco, sabe? Então, eu entendo que ele não gostou, mas pois bem. Então, ele muda esse do meio pro final. Então, você pensa... Então, você tem, na verdade, dois males ali. Você tem o mal supremo, construído, criado pelo ser humano, que são esses nazistas, e você tem ali o outro mal supremo sobrenatural e um embate entre eles. E basicamente a trama é por esse lado. Agora, eu acho que eu já posso chegar na parte dos spoilers, porque eu quero contar a minha opinião sobre o livro de uma maneira geral. Então, se você não quer saber sobre tomar spoiler, tá? Ou se você não vai ler o livro e quer assistir mesmo assim, você pode ficar até o final então, porque eu vou começar agora, tá bom, gente? Quem ficou até aqui então, eu agradeço. Eu acredito que é só até aí que vocês precisam saber mesmo. Muito bem, gente. Eu achei uma sacada genial aqui do autor da mitologia que ele criou em cima. E tem uma viradinha ali, tem algo surpreendente quando ele vai chegando ali nos 90% do livro. Por quê? Você passa todo o livro achando que esse ser maligno é um vampiro. E não é. Tanto a Magda, que é uma personagem ali feminina que vai aparecer na história, junto com o pai dela, que entende tudo sobre o Fortin, né? Eles vão aparecer depois ali. Ela tem certeza absoluta que é um vampiro e nós também. Quando vocês olham essa capa, o que vocês observam assim? Observam. Quando vocês batem no olho. Pra mim, é um vampiro. Aqui seria o quê? Uma cruz? Parece, mas não é. Quando isso eu achei uma sacada genial, porque ele te induz a achar uma coisa durante todo o livro praticamente, e não é. Isso daqui não é uma cruz. Isso aqui é um cabo de uma espada que o Glenn, que é um personagem que vai aparecer depois, que é o grande herói ali da história, olha só o tom de aventura e de fantasia, né, que ele ganha aqui. Esse Glenn,
é a força do bem ali contra o mal. Esse mal ancestral aí. E só ele pode derrubar esse ser, que ele é muito mentiroso, inclusive, né? Ele fala, dá até outro nome, ele inverte as letras e tudo mais. E esse Glenn, que vai se envolver amorosamente com a Magda, que é a virgem pra variar ali na história, né? Ele é a única pessoa que aprisionou, que pode matá-lo. Por causa de uma espada que ele usa, mas essa espada precisa estar no cabo, senão ela não serve para nada. E as cruzes, que a gente acha que são cruzes, é a representação desse cabo nas paredes. Então, você tem ali a clássica, super antiga batalha entre o bem e o mal. E aí tem um trechinho que eu coloquei aqui separado para vocês, onde o Glenn explica para ela que ele não é um vampiro. E ela, como assim, né? Mas ele fala assim para ela, olha só. Ele é a fonte dessas lendas sobre vampiros, mas o que ele deseja é muito mais do que simples sangue. Essa ideia se espalhou no folclore porque as pessoas podem ver o sangue e tocá-lo. O que alimenta Rossalon não pode ser visto e nem tocado. Lembra no começo do livro, quando as pessoas alertam, as pessoas têm medo ali. Para elas é um vampiro. E tudo induz a isso, leva a acreditar que é isso, né? Que o vampiro vive ali, mas ele está preso ali e ele não é um vampiro. Olha só, ele retira sua força da dor humana, da miséria e da loucura, alimenta-se da agonia de que ele mata com as próprias mãos, mas beneficia-se muito mais com a desumanidade dos homens entre si. Ele mata aqueles homens lentamente, gradativamente, aumentando a agonia e o sofrimento deles. Eles sabem que eles podem ser o próximo. E ele adora isso. É pensado essa crueldade dele. Ele não é um vampiro. É conveniente para ele que as pessoas acreditem que ele seja um vampiro. Isso é muito bom para ele. Ele simplesmente segue as lendas locais. Mas ele é algo extremamente antigo. Ele é mais antigo do que todas as religiões. Ele não é um demônio, ele é muito mais antigo do que isso. Então, inclusive, eu andei dando uma pesquisada para ver o que eu achava sobre o assunto. E é um livro que faz parte do círculo do livro, né, gente, do F.O. Wilson. Que até onde eu sei não tem conexão entre si. Mas o que eu li, não sei se é verdade, que eu li no site, é que ele escreveu em 79 um conto inspirado em Robert Howard, onde aparece ali os dois, né, o Glenn e o Rossalon pela primeira vez nesse embate aí bem antigo. Não sei se é verdade, provavelmente é um material que nunca vai chegar pra gente, né. Mas, de maneira geral, tirando esse romance, que eu entendi o porquê, eu acho que faz parte da personalidade de quem o Glenn é, sabe? E o que ele representa ali. Mas podia ser bem curtinho, que ficou meio tosco, sabe? Assim, aquela pessoa que você nunca viu na sua vida. Faz uma semana que você viu ela e é o amor da sua vida. Acho que todo mundo conhece alguém assim, né? Então, acho que é por causa disso mesmo que o povo reclama e eu acho que tem razão, tá? Mas o livro não se resume a isso. Então é um livro muito bom, ele traz algumas reflexões sobre esse período horrível na nossa história e dentro de um contexto de terror, que faz a gente refletir. Gente, esse foi o vídeo, essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem comentar com spoiler, só sinaliza aqui embaixo pra mim, tá bom? Gente, eu agradeço a presença de vocês até agora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.